que o único preto que serve é o que abaixa a cabeça. Se tem um que não abaixa a cabeça, que afronta e tal, esse merece ser punido, e esse sim vai ser ofendido, e esse vai sofrer violência. Então, Vinícius tem mostrado ao longo da trajetória dele para as pessoas o que outras pessoas pretas sofrem numa escala diferente da dele, porque não tem a voz que ele tem, e mesmo tendo a voz que ele tem, no final das contas é uma luta quase que perdida ou solitária, porque é muito difícil mudar a lei, porque no final das contas é isso mesmo, né? Eu não vejo como que você pode fazer, se você não pode provar um crime, como que alguém seja punido por aquele crime. Infelizmente. Infelizmente. Então, o Pestriani, que escondeu a boca e disse sabe-se lá o que pro Vinícius Júnior, esse cara dificilmente vai ser punido porque ele se escondeu ali e virou a versão de um contra a versão do outro. E na sociedade também é assim, né? Quando uma pessoa chega para denunciar, muitas vezes ela não pode provar e não vai para absolutamente lado nenhum.